Aires, sou filósofa, pedagoga e coordenadora de mídias e conteúdos aqui na IU. Este é o 4º episódio da edição especial com as famílias. Seja bem-vindo ao Bilíngue em Pauta, seu podcast de educação bilíngue. Minha convidada de honra hoje é a Karine. Em nossa conversa, ela relatou que não pode mais falar em inglês com o marido na frente das crianças como um idioma secreto porque as crianças já conseguem entendê-los. Vamos ver como a educação bilíngue tem transformado a vida dessa família? Com vocês, Karine. Karine, obrigada por ter aceitado o convite, seja bem-vinda. Obrigada. Nós estamos comemorando o mês da família, mês de maio, mês da família, então estamos convidando algumas famílias parceiras, que legal ter você aqui. E eu queria começar pedindo para você contar a sua história com a IU. Então, como que você descobriu, o que você procurava, o que você encontrou, o que as crianças dizem, qual que é a história de vocês com a gente? Meia hora aqui falando, né? Pode ser a versão resumida, se você quiser. Bom, vamos lá. É meu 4º ano de IU. Sou muito satisfeita com a escola, bastante. Meus filhos também. Nós temos uma história com a IU longa, né? Porque eles entraram aqui pequenininhos. Meu filho iniciou aos 3 anos e a minha filha com 4 anos de idade. E nós queríamos uma imersão numa segunda língua, né, no inglês, mas que não os onerasse, não fosse uma coisa sacrificante, não fosse uma coisa desgastante para eles, afinal, eles eram pequeninos demais, né? Ainda continuam, com 7, 8 anos, ainda continuam bem pequenos. Mas a gente sabia também o quão importante era essa ligação com o inglês desde logo cedo. Quanto mais imersos, mais cedo eles estivessem com o inglês, seria muito melhor para eles, o aprendizado mais lúdico, mais bacana, na brincadeira, não era aquela coisa de book, somente book, né? Então isso foi muito legal. As crianças entraram aqui na IU de uma forma, eles achavam que eles iam para recreação. Parque de diversões. Parque de diversões. Eles não faziam ideia que eles vinham para o inglês. Olha, então era assim, vocês fazem a escola à tarde e de manhã vocês vão para a IU. O que é IU? Mamãe, lá na IU eles falam diferente. Olha que legal. Então, a gente brinca diferente. A gente brinca diferente, eles falam diferente. Mas isso foi com muito... como é que se diz? Logo de início a gente já percebeu que não precisou de muito tempo para que eles começassem a entender esse falar diferente. E começassem a falar diferente também, né? Também. É que no começo realmente é mais difícil para eles se expressarem. Mas deles começarem a entender e se familiarizarem com a língua, tanto que hoje é o 4º ano deles na IU. E nós não conseguimos mais conversar em inglês. Eu e o meu marido, porque eles pescam muita coisa. Vocês conversavam em inglês como se fosse uma língua secreta e agora não tem mais a língua secreta. Não tem mais como. Então, qualquer coisa que nós não quiséssemos falar na frente deles, nós acabávamos usando o inglês. Só que há uns 2 anos está praticamente impossível isso. Claro que, infelizmente, nós tivemos o limbo aí da pandemia, né? Então, ficou bastante complicado nesse sentido. Ficar no remoto também ficou difícil para eles. Infelizmente, nós tivemos essa perda. Mas, assim que nós pudermos retomar, ficou muito fácil, ficou muito mais gostoso. Eles sentiram falta da IU nesse período. Sentiram muita falta. E desde sempre... O lúdico para eles foi o que mais contou. Então eles vêm para cá, o que eu sinto da IU de coração, que a IU é o quintal da minha casa. Que gostoso. É o quintal da minha casa, porque a estrutura física já permite isso, né? Nós moramos em apartamento. E chegar aqui e nos deparar não somente com um parquinho, não é isso que eu tô falando, porque parquinho N escolas têm, né? Mas você proporcionar que tem uma sala de artes, você proporcionar vivência numa culinária, você proporcionar vivência numa jardinagem, numa horta, é muito maior, muito mais rico do que você proporcionar simplesmente um parquinho. E o acolhimento, desde que a gente chega, saber quem são os meus filhos. E não é a professora que sabe, ou a Soraya, a coordenadora.
todo mundo sabe quem é a Valentina, quem é o Bernardo. E isso me faz me sentir muito mais segura, muito mais acolhida. E fora a parceria da escola, porque assim, problemas existem em qualquer lugar, né? Então... Uma relação perfeita não é uma relação sem problemas, né? Mas o gostoso e o que eu sinto aqui é que eu sou ouvida. Isso é muito importante. Eu acho que essa relação, essa parceria escola e pais e responsáveis é muito importante. E eu acho que sugestões, críticas têm que ser bem-vindas de ambas as partes. Da mesma forma, eu quero sempre que os meus filhos respeitem e honrem onde eles estudam. Então, e eles amam de paixão. Amam. Você mencionou, desculpa, você mencionou que a idade deles, que eles começaram numa idade muito jovem. E como que foi isso na sua família? Foi um acordo entre você e o seu marido, que eles entrassem cedo? Ou foi algum de vocês que puxou? E como que a família estendida, assim, viu isso? Alguém por acaso falou assim, eu acho que tá muito cedo, acho que eles não vão aprender. Porque tem muita gente que tem esse medo, né, de colocar a criança sendo muito jovem. Então, o que você diria e o que você disse, se é que você foi confrontado em algum momento por colocá-los tão cedo? Tão cedo não, tão jovens, né? Mas não cedo. Sim. Vamos lá. Na verdade, eles estudavam na escola formal, né? Eles faziam 3 vezes por semana o integral. E nesse integral existia o bilíngue. Nós ficávamos muito felizes com a questão do bilíngue, porém, deixá-los na escola o dia todo me preocupava, não era uma coisa confortável para mim. Então eu pensei, o que eu posso fazer para que os meus filhos tenham contato com essa segunda língua, sem que eles precisem passar tanto tempo longe de mim, numa jornada tão longa. E eu já tinha ouvido falar na IU, sabia que era perto da minha casa, vim conhecer a escola, ouvi a proposta, achei muito interessante que eles iniciassem, experimentassem. E o fato de trazê-los para minha casa, para eles almoçarem comigo, estarem comigo, isso não tem preço. Isso não tem preço. E você sente que foi a escolha acertada de mantê-los numa exposição grande, né? A língua, igual eles ficavam na outra escola, sem perder o vínculo com você, né? Sem ficar tanto tempo por lá. Então, como teve essa questão de passar tanto tempo longe e querer aproximação, ao mesmo tempo, querer aproximação com uma segunda língua, foi muito fácil, foi leve. Não foi difícil essa escolha, não houve nenhum tipo de confronto entre mim e o meu marido. Nós nos entendemos muito bem nesse aspecto e a família estendida nunca se opôs, nunca fez nenhum comentário, se fez, nunca chegou aos nossos ouvidos. E se algum amigo assim perguntasse, né, sobre a idade ideal ou tivesse em dúvida, será que eu ponho, será que é muito cedo? Que dica que você daria sobre Sai da maternidade e coloca. Mas assim, é fato. Em tudo, não é no inglês. Quanto mais cedo, criança é uma caixinha a céu aberto, né? É um baúzinho, tudo que você coloca lá, a criança assimila. Então, quanto mais cedo você ensina para a criança, mais fácil e muito maior é a chance dela absorver aquilo, de entender que aquilo é um mundinho dela, que tem que ser aquilo. É assim com um instrumento musical, é assim com uma segunda língua, é assim com um esporte. Quando você apresenta desde cedo, eu acho muito válido. Você tá super segura, né, com a escolha, né? Que legal, porque tem gente que fica realmente, e nem é um problema, né, ter essa dúvida e querer, mas você tá muito segura com a escolha. Muito segura. Eu acho que é um processo natural os pais se sentirem inseguros, né? Acho que faz muito parte, até porque a proposta da IU é uma coisa muito diferenciada. É muito nova, talvez, porque é diferente de você pegar um book, tá sentado numa sala de aula, então os pais pensam, nossa, meu filho vai estudar inglês, the book is on the table, vou abrir o meu livrinho. Várias vezes hoje, estamos em 2022, eles entraram aqui em 2019, eu falo pra eles, e aí, usaram o book hoje? Que book o quê, mamãe? Nem teve book.
Então, eu falo, nossa... Que é uma parte de várias partes, né? Imagina, é uma parte entre várias partes. Então, não fica assim, o livro como centro da aprendizagem, né? Sim, não, pelo amor de Deus, desmerecendo o material, não é isso. Mas no sentido, assim, de perceber que eles retêm conteúdo sem necessariamente usar um livro. Então, eu falo pra eles, o que vocês fizeram hoje? A gente pintou. Falei, pintou? É, mamãe, a gente pintou, a gente leu uma história, a gente fez uma recipe. Engraçado. Então, eles falam desse jeito e é tudo muito natural, é muito gostoso. Eles falam, nossa, mamãe, foi muito legal hoje, foi muito legal hoje. Eles relatam, eles né? Eles relatam, eles curtem. E os dois leem e escrevem? Já passaram por essa fase da alfabetização? Você diz na segunda língua? Não, do modo geral, assim. Do modo geral, sim. Eles já estão alfabetizados, eles leem com facilidade, mesmo no inglês. É isso que eu ia chegar. Como que é? Porque eu imagino que deve até ter um susto, né? Quando a criança começa a ler inglês, fala, nossa, o que desbloqueou aí? De onde veio? Eles leem no inglês. Quando eu digo eles, é mais minha filha, tá? Porque ela tá um pouquinho mais velha. Mas mesmo o Bernardo, ele lê no inglês assim com um pouquinho mais vagaroso, mas também lê. Agora, o falar, é difícil. Às vezes, o Bernardo solta uma help me, mommy, alguma coisa assim. Frases pequeninas, sabe? Curtinhas. E eles já percebem hoje que eles vêm pra cá estudar inglês e tem alguma relação entre eles por causa do inglês? Eles falam alguma coisa ou ainda não aparece? Só ficam pescando de só vocês? O que eu acho muito... Que é um sinal de aprendizagem já, né? Com certeza. O que eu acho muito legal também é que quando eles escutam as músicas em inglês, e os dois são fãs de Maroon 5, que legal. Então eles já começam a absorver algumas palavrinhas. Mãe, sugar é açúcar, é doce, né, mãe? Então eles começam a entender alguma coisa. Yes, please. Que legal. Eles entendem, vão pescando algumas coisinhas. Que legal que eles têm essa banda como gosto em comum, que eles cantam em inglês, então já começa a gerar alguma coisa. Se divertem. Muito bom. E gostam muito e tentam descobrir. Até quando a gente escuta a Adele, que a gente também adora a Adele, a minha filha fica, mãe, nossa... Essa moça tem uma voz linda, né? Mas ela falou isso, não falou? Que legal. Isso é bem bacana. E o inglês na casa de vocês aparece de outra forma? Assim, você fala com o seu marido, né? Você já comentou que em casa vocês falam... Os assuntos proibidos, né? Assim que a gente não quer... Mas que não tem mais como. Não tem mais como. Que eram, né? A gente brinca, a gente agora precisa aprender francês, né? Ou italiano, porque o inglês... Mas olha, com a facilidade da criança bilíngue, eu diria que a língua do P, brincadeira, criar um outro jeito, legal. Karine, aqui na IU a gente conversa e a gente tá cada vez mais claro pra gente que o inglês é pra vida e que os benefícios de aprender a língua não são só quando a criança termina o curso, né, o adolescente no caso, né? Então não é assim, quando tiver o meu certificado e quando eu sair, que daí trabalho, que daí viagem, a gente já entende que os benefícios começam a aparecer durante o processo. Você concorda? Você já deu alguns exemplos, né? Como eles já têm a relação em inglês com alguma coisa entre eles, com filme, com desenho, com música. Não é só lá no final que esse resultado chega. Sim, eu entendo a sua colocação. Mas para criança, eu ainda vejo essa dificuldade porque eles querem o que é mais fácil, né? Eles não. Nós adultos. Sim. Nós temos uma dificuldade de sair da nossa zona de conforto. Isso é fato. Então, claro que quando eu os convido para tal, eles aceitam. Mamãe, mas em inglês? Eu falei, inglês. Mas tem uma questão que eu acho que não é nem pelo ser mais fácil, é porque não faz sentido. Pode ser que eles entendam que não faz sentido falar inglês com a minha mãe, que a minha mãe não fala inglês comigo geralmente, mas aqui faz sentido. Então aqui a produção é diferente. Você quer ver? Eu coloco, às vezes, tento colocar pro Bernardo Patrulha Canina, Paw Patrol, em inglês, ou os PJ Masks. Mas ele tem uma certa resistência. Depois, quando ele começa a assistir, ele ri, acha engraçado. Ele deve entender alguma coisa. Eu fico pensando, alguma coisa ele entende. Sim. Mas gera uma resistência, assim, um pouquinho na criança, porque até pra nós, né?
que nem eu falei. Até para nós já é mais difícil, imagina para uma criança, de querer sair da zona de conforto. Você está saindo da tua língua materna para ouvir uma coisa que você gosta, mas por que eu tenho que ouvir isso em inglês se tem em português? Mas não, eles aceitam, eles vão mergulhando conforme aquilo que eu vou apresentando, mostrando para eles. Que legal, que legal. Bom, o que eu tinha preparado para a gente conversar era esses temas. Você quer adicionar mais sobre a relação família-escola? Se você, enfim, em algum momento, se você tem alguma memória de um momento que você se sentiu especialmente acolhida ou alguma das suas crianças, tem alguma memória que você tenha? Como eu te disse, eu sempre senti a escola me acolhendo bastante. Nas minhas sugestões, não teve nada assim pontual que eu falasse, nossa, nisso eu fui extremamente acolhida. Eu me sinto acolhida a todo momento. Então, eu me direciono a Soraya, eu me reporto a Rani, eu me reporto às meninas da recepção, a Laís. Todo mundo que está aqui nos bastidores, eu sinto isso. Eu sinto uma preocupação com as crianças. A parte da cozinha é fantástica. Tudo é um sonhinho, E você vê que não são só as pessoas daqui que conhecem seus filhos pelo nome. Você acabou de falar um monte de nome de pessoas que trabalham aqui, então é de fato uma relação que está sendo construída e reconstruída todos os dias, né? Meu marido brinca que eu engancho, né, em todo mundo. Eu vou enganchando em todo mundo, mas eu acho que precisa disso, né? A gente precisa saber quem é quem. Quem recebe os nossos filhos, quem acolhe na classe, quem tá lá na cozinha, às vezes oferece um lanche. É um todo. E você fica segura, né? Você bastante, sente segura. Bastante. Muito. Legal, que legal. Obrigada. Obrigada a vocês. vocês. Muito bom. Obrigada. Sucesso.